pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos falar de um artista muito conhecido chamado Leonardo da Vinci, tá? Então, hoje nós vamos observar, né, algumas obras de Leonardo da Vinci, vamos conhecer um pouco sobre a vida dele. Então, a nossa aula é observar e anotar para depois criar, certo? Então, nós vamos conhecer um artista muito famoso, conhecido por suas obras, Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele foi pintor, ele foi desenhista, escultor, arquiteto, astrônomo e, além de engenheiro de guerra e engenheiro hidráulico, entre outros ofícios. Bom, então, como vocês sabem, Leonardo da Vinci teve várias profissões, fez várias coisas na vida, certo? Bom, junto com Rafael, o Michelangelo, deram base ao Renascimento, tá? Então, o Leonardo da Vinci teve várias profissões, né? Junto com Michelangelo, eles deram início, né? Eles deram base, eles foram o sustento do Renascimento, tá? Então, o Leonardo da Vinci, ele nasceu no vilarejo de Da Vinci, tá? Na região de Florença, lá na Itália, dia 15 de abril de 1452. Desde criança, ele já tinha habilidades artísticas, tá? Isso já era notado por seu pai, que reuniu alguns de seus trabalhos e encaminhou para uma oficina chamada Oficina de Andrea del Verrocchio, tá? E com 14 anos de idade, esses trabalhos, né, de Leonardo da Vinci foi aceito nessa oficina, tá? E aí o Leonardo da Vinci passou a ser o seu aprendiz, tá? Passou a ser o aprendiz de Verrocchio, tá? Aos 20 anos, ele passou a compor o corpo, a corporação, né, dos pintores de Florença, e nessa época ele já era admirado e aceito por outros artistas intelectuais. Então, com 20 anos de idade, artistas já renomados, né, já conheciam o trabalho de Leonardo da Vinci, tá? Então, o Leonardo da Vinci, ele morou em Milão, morou em Veneza, morou em Roma e foi convidado em 1516 pelo francês Francisco I para morar no castelo, né, de Close, na França, tá? Aos 67 anos, já um pouco abatido e com a mão direita paralisada, infelizmente Leonardo da Vinci morreu, tá? No dia 2 de maio de 1519. Agora você vai conhecer duas de suas obras mais apreciadas. Uma delas essa primeira versão foi adquirida pelo rei da França, tá? Chamada A Virgem dos Rochedos, também conhecido como a Madonna dos Rochedos, tá? E a segunda versão, ela foi adquirida pela Irmandade Conceição de São Francisco em Milão, certo? Então, essas são as imagens. A Virgem dos Rochedos, que está no Museu do Louvre, e a Virgem dos Rochedos, que está no National Gallery, tá? A Virgem dos Rochedos, ela é um conjunto de duas pinturas, como vocês estão vendo aí, de composição quase idênticas, certo? Elas são muito parecidas. As composições, elas são muito parecidas, tá? E atualmente, as pinturas de Leonardo da Vinci, né, elas estão expostas no Museu do Louvre de Paris e na Galeria Nacional de Londres, tá? A obra, ela apresenta um tema religioso, como era de costume as pinturas do Renascimento, né? Então vocês podem observar nessas obras
que ela tem um cunho religioso. E as pinturas do Renascimento, elas eram voltadas para esse cunho religioso, tá? Na primeira versão, que foi adquirida, né, pelo rei da França, ela mostra a Virgem Maria ao lado de São João Batista, ainda menininho, ainda pequeno, ainda criança, tá? Com sua mão esquerda, ela protege o menino Jesus, que está sob os cuidados de um anjo, tá? A segunda versão, ela foi encomendada pela Irmandade, né, Conceição de São Francisco, em Milão. Apresenta os mesmos personagens, porém, ela tem adornos religiosos e expressões angelicais. Então, presta atenção nas expressões de uma paisagem, né, de uma obra, e presta atenção nas expressões da outra obra. Então, alguns adornos, né, evangélicos, na verdade, alguns adornos religiosos, na verdade, e com expressões angelicais. Você pode ver nessa que tem a pintura de azul mais escuro, esse menininho que a moça está abraçando ele tem um arco sobre sua cabeça, a Madonna também, né, que é a Virgem dos Rochedos. O outro menininho está segurando uma cruz. Então, o cunho dessa imagem, diferente da outra, é uma imagem mais religiosa, tá? Esse menino que está sendo protegido, né, pelo braço esquerdo, é o menino Jesus, tá? E ele está sob cuidados de um anjo, certo? A obra, ela tem introdução das técnicas de pintura desenvolvidas pelo mestre renascentista, tá? Então, essa é uma obra renascentista, tá? São técnicas do Renascimento, essa pintura, e ela consiste no perfeito contraste entre a luz e a sombra. Se vocês perceberem, a questão de luz, né, nos personagens, né, a luz está mais evidente nesses personagens, e o seu entorno, a questão mais da sombra, tanto na primeira quanto na segunda, tá? Então, essa foi um pouco da nossa aula, tá, sobre Leonardo da Vinci. Então, vocês conheceram um pouco sobre a vida de Leonardo da Vinci. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, e seria legal se vocês fizessem a análise de vocês dessa obra, tá? Então, vocês podem analisar essas duas obras vendo mais os detalhes, tá bom? Elas são obras parecidas, né? São muito parecidas, são quase idênticas, porém, existem características diferentes. Uma delas eu falei para vocês, né, que os rostos são mais angelicais, e existem algumas coisas voltadas para a religião, enquanto a outra não tem, tá? E aí vocês podem perceber as questões de luz e sombra também, certo? A luz, ela está bem evidente nas questões dos personagens, né? Ela reflete bem isso nas questões dos personagens, enquanto a sombra, ela está mais no entorno, tá? Então, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, estarei à disposição, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.